Amém? Quem quer se derramar na presença do Senhor? Levante suas mãos, amados. Estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. E Ele tem uma palavra para o teu coração. Eu não sei como você entrou aqui nessa porta, mas eu sei que Deus pode fazer maravilhas na tua vida. Não é por isso que estamos aqui para adorar o Senhor em espírito e verdade. Só a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Nós louvamos teu tanto nome, Senhor. Curve sua fronte, por favor. E te agradecemos em tudo e por tudo que vem de ti. Todas as coisas que vêm de ti, Senhor, sempre serão bênçãos pela tua misericórdia e graça que seja derramada em nossos corações. Nós louvamos o teu santo nome e te colocamos nas maiores alturas. Sempre vamos repetir isso, porque tu és o Deus Altíssimo. Nenhum nome pode estar acima do teu nome. Nós te louvamos, Senhor. Inspira-nos nesta noite, que a unção do teu Espírito venha sobre todos nós, que as tuas palavras sejam transmitidas, Pai, com humildade pelo teu servo, Pai, em nome de Jesus. Que surtam os efeitos desejados por ti, de transformação de alma, pessoas que possam entender que tu queres fazer obras extraordinárias na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Abram sua Bíblia lá no livro de Êxodos, no capítulo 4. E eu queria que você nos ajudasse lendo junto com quem... Pode compartilhar com um amigo que não esteja com a Bíblia aqui. Alguém pode compartilhar, por favor? É o que está aqui em Êxodo 4, capítulo 1 a 17, que eu gostaria que vocês nos ajudassem nessa palavra. Aqui é uma resposta de Moisés a Deus, que diz assim na sua palavra. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Vocês podem me ajudar? Lendo alto comigo? Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou um bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez e, tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem a evidência desse primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hão de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele sai do teu encontro e, sendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e ele lhe porás na boca as palavras: eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que devia fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, ele lhe será por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual há de fazer os sinais. Amém, amado? Você pode se assentar. Amém?
Amados, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês nesta noite. E Moisés viveu 120 anos, 40 anos no Egito, onde recebeu todo o conhecimento acadêmico e militar, aprendeu tudo que o mais poderoso exército do mundo naquela época oferecia a ele como príncipe do Egito. Viveu outros 40 anos no deserto do Sinai, onde constituiu família e trabalhou como pastor de ovelhas. Os últimos 40 anos libertou o povo de Israel da escravidão e conduziu pelo deserto rumo à terra prometida. A chamada de Deus a Moisés para essa missão que parecia impossível, de tão grande e forte, fez com que Moisés se achasse sem capacidade para tal missão, dando desculpas sobre desculpas, o que o nosso Deus não aceitou nem aceita. O título: o nosso Deus não aceita desculpas, as nossas desculpas, de ninguém. Deus não aceita. Várias desculpas de Moisés para não cumprir a missão que Deus havia dado a ele. Há uma lista interminável de deficiências e incompetência que está no verso 11, falta de informação no verso 13, falta de autoridade no capítulo 4, versículo 1, dificuldade de se expressar no capítulo 4, versículo 10, incapacidade de apresentar, capítulo 4, versículo 13, o fato de não ter obtido sucesso anteriormente, capítulo 2, 11 a 15. É difícil encontrar uma lista maior de imperfeições, mais completa que essa. Contudo, em vez dessa aparente demonstração de humildade de Moisés para agradar a Deus, quando dava suas desculpas, eu sou pesado de língua, eu sou pesado de boca, eu me lembro daquela hiena que a gente sempre fala, aquela hiena, vida, mundo cruel, coisa ruim, coisa triste, sempre para baixo. Assim Moisés estava naquele momento. Amados, nós vamos ver lá na frente. Por que isso? Por que Moisés agia dessa forma? Aquele homem preparado, ele era um príncipe lá no Egito. Ele foi preparado para isso, para tudo. Ele era um homem atlético. Ele era um homem que conhecia a guerra, porque ele era treinado no maior exército do mundo. Academicamente, ele conhecia muita coisa. Era uma pessoa preparadíssima. E por que ele chega nessa situação de falta de fé, falta de confiança nele, ele sempre dando aquela desculpas sobre desculpas para fazer a obra que o Senhor estava determinando para ele fazer? Lá no capítulo 2, de 11 a 15, eu acredito nesta resposta para a vida dele. A alma dele doente. Nós vamos ver lá na frente, amados. E uma coisa, amado, as desculpas de Moisés para sua incapacidade eram justamente as razões que levaram a Deus a escolhê-lo para aquela missão. Pastor, com tudo isso, Deus escolhe um homem cheio de dificuldades, cheio de desculpas. Mas é assim que Deus age. Deus não procura gente perfeita. Ele não procura gente que é santinho, santarrão, sei lá o quê. Não. Ele procura pessoas que têm dificuldades. Que ele quer mostrar o seu poder extraordinário para mudar aquela pessoa a ser verdadeiramente um homem corajoso, um homem decidido, que possa fazer como Moisés fez depois, libertando o povo da escravidão do Egito. Mas conosco também hoje não é diferente. Ele nos usa nas nossas dificuldades, nas nossas deficiências, para que nós possamos mostrar para Ele que nós somos capazes de renovar, acreditando nele pelo poder, sermos capacitados, sermos corajosos, sem medo de nada, só temor do Senhor. Aí acontecem as coisas. Os milagres acontecem. Deus escolhe pessoas que se julgam perfeitas, medrosas, que se julgam sem pecados, pessoas que escondem dos homens seus erros, suas deficiências,
mas aparentam santidade onde não há. Deus não procura essas pessoas. Primeiro tópico e único é Moisés, o exemplo que Deus quer fazer, o exemplo que Deus quer dar para você, para nós todos. Êxodo 4:1. Na história de Moisés, mas nós precisamos aprender alguns princípios. O primeiro é olhar a vida da perspectiva de Deus. O segundo é que temos que ver as coisas como Deus vê. Nesse texto sagrado, Deus pergunta a Moisés o que ele tinha nas mãos. E ele responde, um bordão. Deus quer usar justamente aquilo que temos em nossas mãos. Pode ser qualquer coisa. Não importa o que seja que você tenha em suas mãos. O Nairo tem uma caneta na mão ali. Nairo, tu tens uma caneta na mão? O que é capaz de fazer essa caneta? Amados, nós vamos ver lá na frente como Deus usa as coisas que nós temos às mãos. Não é o que nós temos nas mãos. Porque se for de perguntar o que é que temos nas mãos, vamos dizer, nós temos 10 dedos. Mas quando nós perguntamos o que é que vocês têm às mãos, dentro das suas possibilidades, daquilo que você tem, essa que é a pergunta, qualquer coisa que você tenha, Deus vai fazer milagres extraordinários. Amém? E Deus quer fazer coisas extraordinárias através delas, das suas mãos. Ele usou a queixada de um jumento das mãos de Sansão, Juízes 15:15. Os 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de um menino, que está em João 6:9. Uma simples agulha de costura na mão de Dorcas, Atos de 9:39. As 5 pedrinhas nas mãos de Davi, 1 Samuel 17:40. Amado, de repente fica pensando, por que 5 pedrinhas? Você já pensou por isso? Por que 5 pedrinhas lisas, né? Que ele usou, Davi usou para atirar. Ele era um exímio atirador com a funda, ele sabia atirar, ele era ponteiro demais. Por que 5 pedrinhas? Vocês sabem por quê? Sabe, meu irmão? Com certeza. Amém. Por que será? Não entendi. Rapaz. Você vai ganhar um pirulito, você ganhou. Amém. É isso mesmo. Porque ele tinha 4 irmãos, Golias tinha 4 irmãos. Ele pegou 5 pedras, porque a primeira ele ia acertar em Golias. E os irmãos não iam se meter, então ele tinha mais 4 para os 4. Entendeu? Muita gente não sabe disso, mas o garoto ele deu uma aula a todos nós. Amém? Graças a Deus. Continue assim, meu amado. Graças a Deus por isso. São curiosidades de ver a sabedoria de Deus na mão dos heróis da fé, que todos nós temos isso, amado. Às vezes nós não sabemos usar ou discernir da palavra de Deus. Na meditação da palavra, que o Espírito Santo vem começando a esclarecer coisas que você não está na palavra, mas no panorama geral, no contexto e no texto, você vai ver que era isso mesmo. Lá no capítulo 4, versículo até 1 ao 9, Moisés continuou duvidando que o povo o aceitaria como porta-voz de Deus. Talvez o acontecimento em 2:11-15, mas eu tenho quase certeza, tenha deixado uma marca profunda em sua alma. O que foi que aconteceu lá, amados? O que foi que aconteceu lá nesse capítulo 2, versículo 11 a 15? Moisés, quando viu um judeu sendo espancado pelo egípcio, ele foi lá, e o que foi que ele fez? Ele matou o egípcio, escondeu na areia, olhou para um lado e para o outro, não tinha ninguém vendo. Ninguém está vendo. Botou lá debaixo da areia, saiu dali, saiu tranquilo. Chega lá na frente, ele vê
dois judeus brigando. Ele chega lá e diz: por que vocês estão brigando aí, rapaz? Que negócio é esse? E o que foi que eles disseram para Davi? 2:10. 2:17. Então vieram os pastores e enxotaram dali Moisés, porém se levantou. Não, isso não tem nada a ver. Está aqui no versículo 14, ele diz, os dois lá disseram, saiu no dia seguinte, eis que dois hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Aí está o problema da alma de Moisés. Amados, pecado não confessado dá um problema na alma que tira todo o ânimo. A pessoa não tem autoridade, a pessoa não tem força, a pessoa não tem convicção da pregação, do ensino, qualquer coisa que ele faça em prol de Deus. O pecado não confessado, de arrependimento, ele impede isso de dar ousadia e coragem às pessoas. Isso aconteceu com ele porque não houve arrependimento. Moisés não houve arrependimento, pelo menos naquele momento. Aquilo veio passando na vida dele. E aquilo veio desanimando, veio dizendo que ele não tinha capacidade, deu um monte de desculpas para Deus. E Deus disse: poxa, lá no capítulo 3, quando ele viu aquela sarça que não se consumia, ele olhava para aquilo e disse: olha, tira as sandálias do pé, porque aqui é terra santa, aqui é lugar bom. Ele estava vendo Deus lá, não se consumindo na sarça ardente, não se consumia. E com tudo isso, Deus dizendo: eu sou contigo, eu vou fazer isso e isso. E ele: não, Senhor, porque não sei o quê, não sei falar, só quem fala melhor é o meu irmão, o Arão lá, e não sei o quê, essas coisas, dando suas desculpas. Mas era a alma dele doente, amados, de Moisés. Quando ele começou a compreender isso, lá na frente, já tinha uma coisa feita para acabar com a sua vida, a sua disposição para fazer a obra do Senhor. Aquilo tinha deixado uma marca profunda em sua alma. Depois do cometimento do crime, ele fugiu para Midian. Aquele sentimento de culpa o acompanhou como consequência do seu pecado sem arrependimento, o que fragilizou sua vida, sua alma. Muitas vezes podemos fazer coisas que desagradam o coração de Deus e pensamos que Ele não vê. Não, Ele não está aqui. Ninguém está vendo. E você faz as coisas erradas, desonestidade, você não faz as coisas que deveriam fazer, faz um pecado sem se arrepender. E aí? Como é que fica a sua alma? Qual é a autoridade que a pessoa tem como discípulo de Jesus que fica numa situação dessa? Deus não vê? Deus vê coração de todos nós. Deus sabe tudo o que nós fazemos, amado, até no escondido, no secreto de nossas vidas. Ele sabe tudo. É inútil tentar esconder de Deus. O melhor é compreender: Senhor, estou aqui na Tua presença, sou um pecador, chora aos pés do Senhor, se arrepende e imediatamente Ele levanta de novo com toda a força do Espírito Santo na sua vida e você continua sendo um homem para fazer sinais extraordinários, como pode ser feito, como foi feito, Deus fez na vida dele e Ele fez também depois. Às vezes esses problemas todos, se não houver arrependimento, isso vai refletir gravemente na alma, vai colocar em definição no ministério, no meio familiar, com os irmãos em Cristo, se sente desanimado nas reuniões dos grupos familiares, do discipulado, e o que faz é dar desculpas. Não é assim, porque é o fulano, sempre a culpa é dos outros, não é dele.
Deus concedeu 3 sinais ou milagres para confirmar o chamado de Moisés. Primeiro, o seu bordão lançado na terra se transformava em uma serpente, a qual, pegada pela cauda, voltava à forma de bordão. Sua mão colocada no peito se tornava leprosa, ao colocá-la novamente no peito, voltava à condição normal. Ao derramar sobre a terra um pouco das águas do Nilo, estas se transformavam em sangue. Tais sinais tinham o propósito de convencer o povo de Israel de que Moisés era um servo enviado por Deus. Além disso, representavam um poder divino sobre Satanás, a serpente, sobre o pecado, a mão leprosa, e o fato de que Israel ser redimido desses 2 destruidores por meio do sangue. Amados, lá no capítulo 4, 10 a 17, Moisés ainda hesitava em obedecer ao Senhor, se desculpou dizendo que não era eloquente. O Senhor, após respondeu que foi ele que criou a boca do homem, então poderia conceder eloquência a Moisés. Designou Arão, irmão de Moisés, para acompanhá-lo e falar em nome dele. Moisés deveria ter obedecido com fé e dependência, pois o Senhor nunca nos pede algo sem antes nos conceder a capacidade necessária para cumprir sua vontade. Nunca Deus exige alguma coisa de nós que Ele não nos capacite antes. Entenda isso, amado. Nunca diga assim, não, eu não tenho capacidade. Olha, poxa, eu gostaria tanto de ter uma voz maviosa, igual aquela dos anjos e tudo mais, mas eu sou desentoado. Não acredite nisso. Creia no Senhor que Ele pode fazer milagres, sinais na sua vida, na sua voz, no seu ministério, amados. Basta você usar aquilo que você tem às mãos, aquilo que Deus lhe dá, aquilo que você tem, as coisas mais simples, Deus usa para fazer coisas extraordinárias, sinais e maravilhas, amado, para transformar vidas, para que não sejamos mais as mesmas pessoas que somos, para sermos transformados mesmos. É para isso que a palavra, ela vem para transformar, não é para massagear o ego de quem quer que seja. É para falar as verdades que estão contidas na palavra de Deus, amados. E nós temos visto isso aqui na igreja, graças a Deus. As pessoas no discipulado, as pessoas no grupo familiar estão fazendo a obra do Senhor. Há um reavivamento, amados. Nós não podemos ficar parados nisso. O Senhor está voltando a qualquer momento. E o que nós estamos fazendo? O que é que nós temos à mão que nós podemos oferecer a Deus por tudo que Ele fez? Um dia Ele foi para a cruz do Calvário para sofrer, para ser trilhado, pisado, morrer por nossos pecados, sem ter pecado. Nós precisamos entender isso. O que nós podemos, o que é que temos nas mãos que podemos deixar que Deus use e faça os sinais necessários para que outras pessoas sejam convencidas do poder do Espírito Santo de Deus. Moisés recusou o plano inicial de Deus e preferiu ficar em segundo plano, tendo Arão como porta-voz, porque era eloquente. E Moisés não acreditou que o Senhor poderia fazer a ele até mais eloquente que seu irmão. Ele não acreditou. Pensou que Arão o ajudaria. Mais tarde, porém, o irmão se tornou um empecilho quando levou o povo a adorar o bezerro de ouro, está no capítulo 32. Ele pensava que Arão fosse lhe ajudar, porque ele era eloquente, não sei o quê. Ele não acreditou nele, que ele poderia ser muito melhor do que Arão, nas suas pregações, na sua palavra, na sua autoridade, na sua coragem de falar as verdades que precisavam ser ditas. Ele estava sendo preparado há muito tempo já para libertar o seu povo lá do Egito. Ele ia enfrentar lá com aquele faraó, aquelas coisas terríveis. O vaso escolhido de Deus, que vai realizar no mundo o propósito divino, não tem valor nenhum sem um espírito de absoluta obediência em todas as coisas. Não temos valor nenhum se nós não obedecermos ao Senhor. Nós não temos nenhum valor. É um vaso qualquer, que quebra e não tem conserto. Está lá no chão, quebrado, sem força nenhuma.
Mas quando nós obedecemos ao Senhor, ainda que nós renunciemos a nosso próprio querer, a nossa própria vontade, Deus nos abençoa com coisas maravilhosas. Recompensas grandiosas que estão até na eternidade. Mas aqui na terra mesmo, Ele pode fazer isso. A cada um de nós. Só não faz isso quem não quer ver. Só quem não quer escutar da palavra de Deus, que vem através do Espírito Santo para convencer e converter pessoas que ainda não entenderam que só existe um caminho, como Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Existem veredas, existem trilhas, que não é o caminho. É um caminho como qualquer outro. Mas o único caminho que nos leva a Deus é através do Espírito Santo de Deus, que nos convence no pecado e nos leva a tomar uma decisão por Cristo. Amém, amado? Esse é o momento, amado, que Deus espera de cada um de nós. Moisés foi desobediente quanto à aliança de Deus, em Abrão, Isaque e Jacó, quanto da circuncisão. De acordo com a palavra, Moisés teve 2 filhos com Zípora e circuncidou o primogênito Gerson. Mas Zípora, que não aceitava a circuncisão, não consentiu que ele circuncidasse seu segundo filho Eliezer. E Moisés, por ter esse problema na alma, estava ouvindo os conceitos da mulher, aceitando o que ela falava quando ele era o sacerdote do lar, quando ele era o chefe do lar, era ele que decidiria, não era a mulher. Não tenho nada, não é nada contra mulheres. Isso aqui é o que está na palavra de Deus. Mas ele ouviu a Zípora que ela não era cristã. Não, porque lá no verso, lá adiante, ele vai dizer, tu é um marido sanguinário. Por quê? Porque ele circuncidou o Gerson. E ela disse que não aceitava aquilo, e ele deixou de circuncidar o Eliezer. Aí deu um problema. Aí deu um grande problema, amados. Moisés se acomodou, obedeceu a Zípora e desobedeceu a Deus. Por isso o Senhor quis matá-lo com uma doença fatal. Deus quis matar Moisés por causa disso. Porque ele estava quebrando uma aliança feita na lei antiga. Os judeus tinham que circuncidar até o 8º dia o seu filho homem. Era preciso fazer isso. Era a lei. Isso era parte da antiga aliança e tinha que ser cumprido, sim. Não podia desobedecer. E Moisés desobedeceu. E Deus quis matá-lo. Uma doença fatal. Eu não sei qual era. E de repente, o que Zípora fez? Quando ela viu que o negócio ia pegar, ela mesmo foi circuncidar Eliezer. Pegou uma pedra afiada e tirou o prepúcio do filho e tudo mais. Agora ela podia dizer que o marido dela era sanguinário, porque ele estava obedecendo a lei, e para ele não morrer, ela teve que quebrar suas concepções. Então, ela precisa entender essas coisas. Obediência e prioridade a Deus sempre é primeiro lugar nas nossas vidas. Eu sempre digo uma coisa, primeiro Deus, depois família e depois igreja. Não inverta para não trazer maldição para a sua vida e para a vida da sua família. Tome cuidado, não faça isso. Primeiro Deus e o resto Ele faz, Ele resolve. Amém? Amém. Quando nós acreditamos nisso, amado, Deus vê o nosso coração e nos abençoa. Em tudo que você faça. Em tudo que você faça. Porque a obediência é melhor do que sacrificar. É muito melhor. Eu digo mais, é melhor obedecer do que sacrificar para não ser sacrificado depois. Isso é palavras minhas. Para não ser sacrificado depois. Pela essa concepção da desobediência na vida de cada uma pessoa. E lá no verso 26, ela fala sobre essa questão dele ser um marido sanguinário. Quando Samuel confronta o rei Saul e diz em 1 Samuel 15, 22b, eis que obedecer é melhor que sacrificar. Palavras para não sermos sacrificados. Isso é palavra minha, isso não está na Bíblia.
Samuel diz a Saul que o sacrifício era inútil quando havia desobediência a Deus. Não adianta você fazer sacrifício, fazer promessa, você fazer isso, eu vou fazer um voto, vou fazer uma coisa. E se você é desobediente a Deus, não vai chegar lá na mão dele, não adianta. Desobediência corta qualquer vínculo que você tenha, que você queira conseguir. Não tem como chegar na presença de Deus. Desobediência a Deus é pecado. Pastor, é. Se você é desobediente a Deus, você não acredita que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é seu Pai, que você foi feito à semelhança dEle. Todas essas coisas são convicções que estão na palavra de Deus. Então, se você desobedece, Deus não vale nada. E ai daqueles que zombam de Deus não se zomba, fala a palavra de Deus. Tem que ter muito cuidado com isso. Não zombe de Deus. Zombar de Deus, eu falo sempre isso aqui, amados. Zombar de Deus não é só dizer isso, não, porque Deus, não é só isso não. É desobedecer a Deus e você está zombando, pensando que Deus não está vendo e não está sabendo de nada. Faça uma autoanálise dessas coisas. Tome cuidado com isso. Obedeça. Renuncie à sua vontade e faça a vontade de Deus. E você vai ver sinais maravilhosos que Ele vai fazer na nossa vida, na vida da sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, em tudo aquilo que você pôr as mãos, as coisas acontecem. Pela obediência ao Deus Todo-Poderoso, dentro dos seus propósitos. Amado, o que existe dentro do teu coração? O que é que tem tirado o teu sono? Deus nos deu muitas coisas, e o que fazer com o que Deus te deu? O que tem nas tuas mãos? Perguntei ainda agora para o Nari, ele tinha uma caneta, ele mostrou a caneta. Nós precisamos responder essas perguntas, porque um dia vamos estar diante de Deus, e Ele vai perguntar, o que você fez com o que eu te dei? Moisés estava pastoreando um grupo de ovelhas, ele viu a sarça que não se consumia, aquilo foi muito estranho para ele. Deus conversou com ele e disse, vai resgatar meu povo do Egito, e Moisés começou a dar desculpas para Deus, uma atrás da outra. Mas Deus não aceitou nenhuma delas. Então ele disse algo que ele gosta de perguntar para quem dá desculpas. O que você tem na mão? Moisés tinha algo que não tinha vida. Era simplesmente um pedaço de madeira, mas que passou a ter vida, um ser vivente. Algo muito importante aqui, Deus mandou Moisés lançar seu bordão no chão, ele se transformou em uma serpente, Deus pega a serpente pela cauda, mas Moisés se apavora, se afasta. Deus estava confrontando Moisés na sua fé. Sabe, amado, por que ele mandou pegar pela cauda aquela serpente? As pessoas todas sabem aqui, se você fosse pegar uma serpente, você não pega pela cauda, porque ela se vira e ela pode lhe picar. Pega aqui, pela cabeça, não é isso? E o que aconteceu? Deus mandou ele pegar pela cauda. Ele já, quando ele se transformou em cobra, ele se afastou, imagine pegar pela cauda. Ela vai me matar. Falta de fé. Era Deus que estava fazendo. Vai lá e obedece, meu caro. É pela cauda, Senhor. Se quiser, meter a mão na boca da serpente, porque tu estás mandando, e ela não vai fazer nada comigo. Isso é fé, é verdade? Você está obedecendo? Então eu vou lá, vou meter a mão lá na boca dessa, quero ver, me morde aqui, o Senhor está mandando. Ele tem o poder. Amém, amados? Entende? É isso. Fé é isso, amado. Não existe gente mais corajosa do que os outros. Todos nós temos um pouco de medo. Mas a coragem, eu sempre digo isso, amados, que a coragem não é a ausência do medo, é sim a presença da fé, apesar do medo. Amém? É isso que nos dá coragem, nos dá ousadia, a fé e a obediência a Deus. Se você está andando nos caminhos do Senhor, você tem certeza de que o Senhor está contigo. Ele está contigo, amado. O que você estiver fazendo, não importa a circunstância que você esteja enfrentando, o problema que você tenha sentido, seja familiar, seja o que for, o Senhor está contigo. Acredite nisso. As coisas vão se resolver, sim. Não desobedeça ao Senhor. Creia nele. Creia simplesmente nele.
E naquele momento Deus está confrontando Moisés na sua fé. Quando Deus faz um milagre, Ele não faz para mostrar o quanto Ele é poderoso. Quando Deus faz um milagre é porque tem uma direção escondida. Ele faz milagre porque Ele quer nos mostrar algo de nós, de que nós podemos fazer milagres também. Basta usar o que temos nas mãos. Vou repetir, o Nai mostrou uma caneta na mão. Essa caneta pode ser transformada num instrumento para escrever uma nova história na sua vida ou na vida de outras pessoas, de estudar, de passar num vestibular, de escrever uma reflexão bíblica que vai animar aquele que está desanimado, triste, vai restaurar vidas. O que é que você tem nas mãos? Você tem um pincel para colorir uma vida desfigurada, dar alegria através da pintura? O que é que você tem na mão? Uma colher de pedreiro? Deus vai fazer um milagre na obra dele, vai aparelhar, vai restaurar, vai reconstruir os muros caídos da sua fé, do seu ministério, da sua liderança, da sua família. O que você tem nas mãos? A sua voz. Não dê desculpas, dizendo, sou desentoado, como já falei, minha voz não é bonita. Dê a Deus e Ele mudará a sua voz para uma voz maviosa, uma voz como anjos cantando. Deus quer usar o que nós temos em nossas mãos. Hoje Deus nos diz, lance no chão tudo que você tem nas mãos e eu vou fazer o milagre de transformar tudo isso em ricas bênçãos espirituais para vocês, para as suas famílias, para o seu grupo familiar, para o seu discipulado. Joguem no chão suas identidades, suas influências, suas finanças, sua falta de fé, todas as suas desculpas, e eu farei o milagre de restauração plena de alma. Concederei uma vida de intimidade comigo. É Deus falando isso. O Deus Todo-Poderoso. O que você tem na mão para oferecer a Cristo? Para que faça um milagre em sua vida. Em 2 Reis 4,12, Eliseu lhe perguntou para Elias, né? Está lá em 2 Reis 4,2. Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu, aquela viúva, respondeu, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Um dos milagres que Deus realizou através de Eliseu, que ajudou financeiramente aquela viúva pobre. O que ela tinha na mão? Uma botija de azeite que Deus multiplicou. Deus multiplica aquilo que temos nas mãos com fé, sem desculpas. O que você tem nas mãos? A sua fé? Coragem, determinação, seu amor por Jesus, e Ele lhe capacitará e multiplicará seus dons e talentos. Nas mãos de José estava a prosperidade do Senhor, como está em Gênesis 39:3. O Senhor prometeu que os filhos de Israel não iriam sair do Egito de mãos vazias. Êxodo 3:21. Nas mãos de Jesus, o Cristo, estavam as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:17-18. Nas mãos de Jesus está todo o poder nos céus e na terra. Mateus 28:18. Nas mãos que tem poder. Amados irmãos e discípulas de Jesus, Deus quer te ajudar, quer nos ajudar. Talvez você pense que não tem dons, que não tem talentos, não tem nada mais, mas há sempre uma botija de azeite que o Senhor quer multiplicar. Talvez você pense que não tem habilidade para ganhar vidas para o Senhor, para formar uma nova geração de verdadeiros discípulos de Jesus. Mas hoje, se você não der desculpas porque Deus não aceita, mas ao lançar seu bordão no chão, nas mãos do Senhor, Ele vai dar sentido à vida do teu chamado, o teu ministério, os teus dons, os teus talentos, a tua determinação, a tua fé, a tua vida. Ele, o Deus Todo-Poderoso, fará milagres em tua vida, em tua família, em teu grupo familiar, no teu discipulado, no trabalho, nos teus estudos, em toda parte, tudo aquilo que você passa. O que é que você tem nas mãos? Determinação. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Isso é sua determinação. E você pode estar em suas mãos. É só você oferecer isso e o Senhor vem em seu socorro.
Ele vem fazer obras maravilhosas, sinais e prodígios. Ele vem fazer isso na vida. Basta ter fé e determinação. Amados, nós não somos religiosos. Nós temos que quebrar protocolos de querer pensar de que nós somos pessoas muito infelizes. Que é isso? Nós somos filhos de Deus. Nós dependemos do poder de Deus. Nós somos semelhantes a Deus. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos criou, conheceu antes da fundação do mundo, já muito antes. Ele já tinha projeto e planos para cada um de nós. E o que nós podemos oferecer? O que é que nós temos nas mãos para oferecer a esse Deus todo-poderoso? As mentiras que estão aí, permeando a vida, as mentiras que Satanás coloca na mente das pessoas, até criando desculpas. Não, mas não é assim que o pastor está falando. Não é o que está na palavra de Deus. E o resto que o Espírito Santo nos fala, e nós precisamos transmitir, pela unção que ele nos dá, a cada um de nós, desde que obedeçamos a sua palavra, e pela fé e determinação. Amados, nós precisamos acreditar no Senhor. Não devemos viver de fantasias, de ilusões, mas com os pés no chão de uma realidade verdadeira. O Senhor Jesus está voltando. E o que é que você tem na mão para oferecer ao Senhor? Vai ser cobrado isso lá no final, na nossa prestação de contas. De todos nós. O que você faz? Você simplesmente mostra uma máscara de ser assim, assado, mas não é? O que vai acontecer, amado? Nós precisamos ser transformados. Tomando uma decisão por Cristo é o primeiro passo. Sem essa aproximação com Ele, nós não podemos ser transformados nunca. Só Ele pode transformar a nossa alma, a nossa vida. Só Ele. Aquele sangue derramado na cruz do Calvário, que nos lavou, nos remiu do pecado, é esse mesmo sangue que hoje pode lavar com o seu sangue os pecados de cada uma pessoa que ainda não tem uma posição de tomada por Cristo Jesus. Sabe que eu digo sempre uma coisa, todo mundo, amado, eu falo isso como testemunho de vida, mas eu digo isso para a honra e glória do Senhor. Glória para mim? Nunca. Eu nunca acreditei em nada. Eu pensava que acreditava porque eu era mais inteligente que os outros. Porque eu conhecia mais isso, eu tinha mais cultura, não sei o quê, essas besteiras todas. Eu nunca acreditei. Meus filhos se converteram primeiro. Eu me converti com 51 anos de idade. Eu pensei que ia viver até os 50. E hoje eu estou com um pouquinho mais. Por que esse riso? Mas uma coisa eu fiz, amado. Deus, quando perguntou, o que é que tu tens nas mãos? Senhor, o que eu tenho nas mãos para te oferecer é a minha determinação, é um compromisso até o fim da minha vida de te servir, de fazer a tua vontade acima da minha vontade. Eu renuncio a tudo que tem neste mundo, que eu passei neste mundo, eu renuncio a tudo isso por amor a ti. Foi isso que eu ofereci. E até hoje, eu estou cumprindo com esse. Enquanto eu viver, vou continuar cumprindo com isso. Para a honra e glória do Senhor. Posso ouvir um amém, amados? Amém. Que Deus nos abençoe. Se coloque de pé, amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor, amados, por honra e glória dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, agora eu queria orar.